Boa noite, gente. Nosso grupo vai apresentar sobre juizados especiais e acesso à justiça. Nosso grupo é composto por mim, Rian, pela Maria Graziela, pela Marcela e pelo Micael. Aqui é o nosso conteúdo, nosso sumário. Vai começar com a introdução, vai partir para o surgimento e a importância dos juizados especiais, os objetivos, os princípios dos juizados, a aplicação dos princípios, a importância dos princípios, um recorte especial para o Tocantins, os juizados especiais, o CNJ e a política de acesso à justiça, a conclusão e as referências. Introdução. Para entrarmos no contexto de juizados especiais, precisamos entender qual a sua importância e a justificativa para a sua existência. Nosso país tem como um pilar principal para o Estado Democrático de Direito o acesso à justiça. Isso é previsto também na Constituição Federal, no artigo 5º, em seu inciso 35 da Constituição de 1988. Nele prevê que garante que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O que isso significa? Toda pessoa sentindo-se lesada em questão de seus direitos, ela tem o direito de entrar com uma ação. Mas isso, no contexto de juizados especiais, não se refere apenas a entrar com uma ação, e sim a ter uma resposta célere e rápida do Estado quanto aos seus direitos e a resolução dos seus conflitos. E assim surge a ideia dos juizados especiais. O que eles abrangem? Eles abrangem principalmente causas menores. O objetivo é facilitar o acesso às pessoas, principalmente as mais carentes, as que não têm disposição de recursos para arcar com o processo comum. E então surge pela Lei 9.099 de 1995 a Lei Complementar dos Juizados Especiais. O objetivo, como eu já tinha falado, é tornar o acesso ao sistema judiciário mais amplo e principalmente nas causas que têm menor complexidade. Ainda no outro slide, também a forma como torna esse processo dos juizados especiais mais rápido é pela questão de menos formalidade, menos complexidade, por assim dizer. A importância é porque, como eu já tinha dito anteriormente, promove a inclusão dos cidadãos, principalmente os que têm menores condições de renda. Também facilitam o exercício dos direitos, além de valorizar a conciliação. O nosso objetivo, então, do nosso seminário é analisar, principalmente na ótica do acesso à justiça e também na ótica na visão do nosso Estado, os benefícios, as melhorias sugeridas e também o impacto que o juizado especial tem no âmbito jurídico do nosso Estado. Boa noite, gente. Eu vou falar para vocês quais são os princípios que regem os juizados especiais, ou seja, justamente o que faz eles serem os juizados especiais. Bom, relembrando que o nosso colega Rian falou, o propósito deles vai ser justamente garantir um maior acesso à justiça, especialmente para demandas que têm menor complexidade. Então, os princípios são oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Eu vou explicar cada um deles para vocês. A oralidade, ela vai dar um destaque maior à manifestação verbal das partes e do juiz. Isso vai ajudar justamente porque vai fazer com que reduza a dependência de atos escritos, o que vai fazer com que essas demandas possam acontecer de forma mais rápida. A simplicidade, ela vai se relacionar à desburocratização dos procedimentos, permitindo que os atos processuais sejam realizados sem as formalidades excessivas que são características da justiça comum. Novamente, amplo acesso à justiça para demandas que têm menor complexidade. A informalidade, ela vai flexibilizar os rigores técnicos do processo. Ela vai fazer com que seja atingido o objetivo dos juizados especiais. A economia processual, ela vai se... outra coisa que eu quase esqueci de falar sobre a informalidade. Além dela permitir uma linguagem acessível, ela tem algo característico dela, que ela vai permitir a ação sem advogado até 20 salários mínimos. Eu já fui estagiária da ANACOM, e na ANACOM, além de a gente pegar processos que eram próprios da base da ANACOM, a gente também pegava processos que eram do 5º núcleo do juizado civil, do juizado especial civil. E neles eu já peguei processo
que realmente foi a parte autora que escreveu a petição e tudo mais, porque as causas eram muito pequenas, era uma ação de cobrança de R$ 4.000, ou seja, quando é até 20 salários mínimos, é possível você entrar com uma ação sem a necessidade de um advogado, justamente porque vai ter essa menor complexidade da demanda. Agora, a economia processual quer dizer que vai ter menos atos, mais efetividade. Mais efetividade porque o tempo vai ser menor. Às vezes, na prática, isso não acontece. Tem ações que chegam a demorar 3 anos, mas na teoria é para que seja menor do que na justiça comum. A celeridade, ela vai ser o foco na solução rápida dos conflitos. Na aplicação. Na prática, eles vão se manifestar, esses princípios, em diversas medidas adotadas por esses juizados especiais. Um exemplo são as audiências. Elas são concentradas em uma única data. Por exemplo, sempre começa pela audiência de conciliação, porque os juizados especiais eles vão focar justamente na conciliação, diferentemente tanto da justiça comum. Então vai ter as audiências de conciliação. Caso elas não tenham a devida solução, aí parte para as audiências de instrução e julgamento. Mas ambas essas audiências, elas são para democratizar esse acesso à justiça. A linguagem utilizada nas decisões, elas são mais acessíveis para as partes. A informalidade ela vai se traduzir na possibilidade de ingresso da demanda por meio de formulários simples, sem a exigência de petições complexas. Novamente, até 20 salários mínimos, o autor pode fazer a petição, então não existe uma maior complexidade. De novo, a conciliação ela é fortemente incentivada desde o início do processo. É o que é buscado por todos. Os benefícios é porque justamente vai ter um acesso maior à justiça. Agilidade, baixo custo e um estímulo à conciliação. Só que tem umas limitações. Justamente por conta dessa tanta informalidade, pode gerar uma certa insegurança jurídica. Ou seja, pode às vezes atrapalhar o entendimento do juiz quanto à decisão que ele tem que tomar e as limitações de valores e recursos. Enfim, a importância que esses princípios eles possuem nos juizados especiais é que eles vão se revelar instrumentos essenciais para a democratização do acesso à justiça, desde que eles sejam aplicados com equilíbrio, para novamente não gerar essa insegurança jurídica. Boa noite, eu sou a Marcela e eu vim trazer sobre os juizados especiais no Tocantins, que é a sua evolução e seus desafios aqui no Tocantins. Esse tema ele é bastante importante, porque ele trata de diferentes acessos à justiça. Não, ele trata diretamente do acesso à justiça e da efetividade dos juizados especiais. A trajetória dos juizados especiais no Tocantins se iniciou em 1996. Na Lei Estadual Lei Estadual número 820, que no caso, quando ele chegou no Tocantins, ele transformou os antigos juizados de pequenas causas nos juizados especiais atual, né? Naquele momento, foi criada unidades em cidades estratégicas, como Palmas, Araguaína, Gurupi e Porto Nacional, com o objetivo de oferecer uma justiça mais próxima, né, mais simples, mais célere, mais eficiente. E aí, desde então, o Tocantins ele vem buscando constantemente modernizar o seu sistema. Ali em 1996, como eu já falei, foi quando houve a implantação dos juizados especiais aqui no Tocantins. Em 2002, foram implantados os juizados especiais federais. Já no ano seguinte, em 2003, foi criado a turma recursal, que o objetivo era julgar os recursos dessas decisões da implementação dos juizados especiais federais. Em 2004, foi uma data que ficou marcada, foi uma data, um ano que marcou, que teve um marco importante, porque foi um ano em que o Tocantins se destacou, sendo o primeiro estado da região norte e o terceiro do país a implementar os juizados especiais virtual, que no caso facilita mais ainda o processo, que pode ser feito virtualmente. No caso aí, em 2004, o cidadão ele passou a ingressar com ação contra os órgãos públicos federais pela internet mesmo, mais fácil, mais rápido, sem precisar sair de casa, né, para a causa de até 60 salários mínimos. E então, no ano seguinte, 2005, foi criada a terceira vara federal,
com a competência para atuar por juizados especiais federais. Já no ano de 2010 e 2011, Araguaína e Gurupi passaram a contar com a estrutura própria da Justiça Federal, ampliando o alcance dos serviços para dezenas de municípios. E já nos últimos anos, eu não botei ali 2024, mas em especial em 2024, teve um movimento intenso de reconstrução de inovação. Como o Tribunal da Justiça do Tocantins, ele reformou os regimes das turmas recursais e criou um bloco de competência de juizados especiais. E aí, no caso, ele implementou o jus postulante, que é o fato do cidadão poder entrar com a ação sem precisar de um advogado, até 20 salários mínimos. E também houve a padronização dos processos, com a publicação de um manual da Corregedoria que orienta e atua nos juizados cíveis e criminais. Aqui na modernização dos juizados especiais no Tocantins, o judiciário se torna mais acessível e eficiente, né? Aqui tem o Tribunal de Justiça do Tocantins, ele vem promovendo ações para aprimorar a prestação judicial. E aí, no caso, além de ter modernizado, né, os resultados estão sempre por aí, porque os processos que tramitam nos juizados especiais, ele tem, em média, 2 anos menos de duração do que um processo normal do primeiro grau. E o estado do Tocantins, ele é 100% virtual. Todas as comarcas atuam, eles operam eletronicamente, o que reduz os custos, que foi o que a Grazi disse, o tempo e facilita o acompanhamento processual. Para vocês terem meio que uma ideia mais concreta, atualmente a Justiça Federal do primeiro grau do Tocantins, ela conta com 14 juízes federais e mais de 200 servidores. Algumas comarcas como Gurupi, não está no slide ali, como Gurupi, Paraíso e Tocantinópolis, já operam atualmente com os processos digitais, via sistema EPROC. E só em vocês têm noção, só em 2024, o bloco de competência dos juizados especiais da região central, ele foi responsável por andamento de quase 25 mil processos. Aí, além disso, né, tem aquele reconhecimento, como foi uma coisa inovadora que fez com que os processos andassem mais rápido, que facilitasse mais para o cidadão, que a justiça fosse uma coisa mais fácil. O Tribunal de Justiça do Tocantins, ele vem premiando as unidades que se destacaram, né, as unidades que tiveram mais eficiência, né? Aí aqui, ó, o selo de ouro, quem ganhou o selo de ouro foi o segundo juizado especial de Palmas, com 84,4% de seus processos eficientes, né? Aí teve o terceiro juizado especial de Palmas, com 82,8%, a segunda vara da família e da sucessão de Palmas, com 82,8%, e esses outros aqui, todos. Aqui, gente, eu trouxe um guia de atendimento judicial. Eu selecionei só alguns, né, porque também não vou trazer todos. Da comarca de Palmas, da comarca de Araguaína, da comarca de Gurupi e da comarca de Porto Nacional. Boa noite, gente. Agora eu vou falar um pouco sobre o CNJ e a Política Judiciária Nacional de Acesso à Justiça. O CNJ, ele é o Conselho Nacional de Justiça. Ele trabalha na fiscalização dos juizados especiais e de alguns outros órgãos para que essa política de acesso a pessoas vulneráveis à judicialização de processos seja eficiente. Ele garante essa efetivação do direito ao acesso à justiça para todos, especialmente aos grupos vulneráveis. Os objetivos principais do CNJ é o acesso à justiça como direito fundamental, o fortalecimento da conciliação e mediação, o atendimento às necessidades dos grupos vulneráveis, o fortalecimento da rede de atendimento e a transparência e acesso à informação. Quando a gente estava apresentando aqui, eu acho que vocês perceberam que na fala da Grazi, ela falou sobre o limite de 20 salários mínimos para entrar com ação judicial. Esse critério são para ações em nível estadual. Na fala da Marcela, esse número ele sobe para 60 salários mínimos, mas são para processos que são aplicados na esfera federal. Por isso que tem essa diferença, mas os dois estão corretos. Com o papel do juizado especial no Brasil e especificamente no Tocantins, e com essa fiscalização do Conselho Nacional de Justiça, a gente vê muitos avanços do Tocantins no âmbito da justiça, né, como a Marcela falou. A nossa tecnologia está bem avançada, sim, mas isso traz muitos desafios para a população vulnerável, que é a população que foi projetada essa ideia, que é a população que os juizados especiais buscam atender. Porque com essa modernização acelerada, o judiciário tocantinense ele não consegue chegar
nas pequenas cidades, né, nas populações, onde estão as pessoas mais vulneráveis. Aqui em Palmas, a gente tem uma facilidade muito grande em acesso à justiça com as pessoas vulneráveis, porque elas conseguem acesso de diversas formas, e se elas não tiverem internet em casa, condições de arcar com um advogado, porque apesar do juizado estar lá para a pessoa não precisar de um advogado, eles recomendam um. Mas a gente sabe que advogado que trabalha pro bono é muito difícil encontrar, principalmente aqui. Aí a gente tem pontos de atendimento no fórum, a gente tem na UAB, temos salas de atendimento lá, que é a católica. Lá no Aurine 3 tem um ponto de atendimento para a população vulnerável que precisa de ajuda judicial. E aí, trazendo toda essa tecnologia, a gente se pergunta se o juizado está realmente cumprindo o seu papel. Ele cumpre, meio cambaleando, né? Ele vai indo ali, acolá, vai dando um jeito, mas o excesso de demanda de processos, a exclusão digital das pessoas vulneráveis, como eu acabei de citar, e a estrutura física e tecnológica deficiente, que a gente encontra a tecnologia nas grandes cidades, nos principais polos, mas a gente não vê isso nas cidades do interior, onde está a população vulnerável assim, na grande massa, digamos assim. A gente tem esses desafios no implemento dos juizados especiais. Mas a gente também trouxe propostas de melhoria, que seria a expansão e melhoria da infraestrutura tecnológica, porque, como eu acabei de dizer, funciona aqui, mas nas cidades pequenas não, então a gente deveria levar isso para as cidades do interior, com a ajuda do CNJ, né, que eles trazem eu não tenho certeza se traz o recurso, né, mas eles trazem a política de acesso. A capacitação contínua e humanizada de servidores, porque um grande desafio que a gente está tendo, que não é problema agora, mas vai ser daqui a uns anos, na verdade já está começando a dar problema. A gente tem uma grande massa de servidores concursados que não se dedicam a aprender o que é essa política, ou para que ela serve, ou de onde ela veio. A gente tem uma grande massa que se preocupa só em fazer um cursinho, passar e garantir um salário alto, o que causa uma deficiência na aplicação dessas políticas para ajudar as pessoas vulneráveis. E as campanhas de educação em direito, né? Porque eu, Micael, sou um defensor de que a gente deve ter direito constitucional e direitos humanos nas escolas estaduais e municipais, de nível fundamental e médio, né? Para que as pessoas já cresçam com o entendimento de quais são os seus direitos e como ela pode buscar isso. E essa é a conclusão do nosso trabalho. Aqui estão nossas referências, se vocês quiserem buscar alguma coisa. O slide vai ser compartilhado no grupo da sala. Se tiverem alguma dúvida, a gente pode esclarecer agora. É isso.